Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na parte terceira, no livro terceiro desta obra. É assim que vem no Livro dos Espíritos, livro terceiro. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, que trata das leis morais. É composto de 12 capítulos, estamos atualmente no capítulo 4, que trata da lei de reprodução. E ontem entramos aqui no subitem casamento e celibato. Vimos aqui a primeira pergunta desta parte, que é 695, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. É um progresso. É um progresso. O casamento predispõe, conduz à formação da família. Aqui, a união permanente de dois seres. Agora é a união de dois seres, deixou de ser permanente, não é? Nessa época não tinha desquite, que depois progrediu para o divórcio. O máximo que tinha era a anulação do casamento, e aí tinha que ser por vias religiosas. Né? Outra coisa. É um progresso na marcha da humanidade. Então, saímos o quê? Saímos de uma relação animalizada para uma relação que favorece a constituição da família, valores. Aí entram as questões morais, não é? Que não vamos ver na natureza, vamos ver no ser humano. A natureza, que dizemos entre os animais, não é? Os nossos irmãos animais. A 696, que é a nossa primeira de hoje, vem assim: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Resposta: uma regressão à vida dos animais. Então, a abolição. Nós temos isso na nossa sociedade? Não, não temos isso. Continuamos tendo a instituição do casamento. Então, a proposta continua de pé, a família continua de pé. Comentário de Allan Kardec. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas, diferentes. Okay? Então, ele vai se encontrar desde sempre em todos os povos. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem, o ser humano, abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Aqui nós falamos ontem dos elefantes, não foi? Vejamos então que, mas não precisa casar, papel. Casamento não é papel. Tem um ditado muito bom que diz: casado amigado com fé, casado é. Conhece? Pois é. Então é isto. E ele define bem aqui, olha. Estabelece a solidariedade fraterna entre os elementos que formam o casal. 697 pergunta Allan Kardec: a indissolubilidade absoluta do casamento. Indissolubilidade absoluta do casamento. Está na lei da natureza ou somente na lei humana? Não pode dissolver de jeito algum? Olha só a resposta dos espíritos superiores. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis
Só as leis da natureza são imutáveis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, indissolubilidade absoluta do casamento, isso era assim, absoluta, já vimos, não é? Que temos exceções. Eu acho até que aqui já havia divórcio, não no Brasil, mas em alguma parte. Acho que nós vamos ver isto mais para frente. Bom, vamos lá para frente veremos. Então, separação, chamar assim, separação de um casamento, quando há separação, isso não é contrário a nada, ok? Pelo contrário, existem situações em que é recomendado, não é? No caso da violência, seja física, seja psicológica, não dá, absolutamente não dá. 698, pergunta Kardec, o celibato voluntário, agora entramos no celibato. Celibato, não ter relações sexuais com ninguém, esse é o celibato. O celibato voluntário, acontece isso no caso dos padres. Eles, para serem padres, têm que ser celibatários, castos. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Resposta dos espíritos, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Por quê? Porque é do ser humano. É do ser humano. Crescer e multiplicar. É do ser humano. Conviver com outra pessoa, construir um relacionamento com outra pessoa. E aqui nós tivemos por egoísmo, aqueles que se vivem por egoísmo. Por que egoísmo? Porque muitas vezes, para ser celibatário, é necessário ser celibatário para algumas coisas. Quando surgiram as universidades, os professores tinham que ser celibatários. Professores universitários tinham que ser celibatários. Vejam só, que coisa, né? Mudou bastante. Pode ser que no futuro os padres não precisem mais ser celibatários. Não é porque eles querem. Eles querem ser padres ou professores, mas só podem ser se submeterem. Mas é uma submissão que está acima mesmo da sua natureza, não é? Não é, mas para alguns pode ser menos difíceis, mas para outros é muito difícil. Mas querem seguir a vida sacerdotal, mas só podem servir mediante isto. É isso, é assim que está, e aquele que vai sabe que tem que se submeter, senão, se não quer se submeter, não vá fazer outra coisa, não é? 699. O celibato voluntário. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Respondem os espíritos superiores. Isso é bem diferente. Não é por motivos egoísticos. Mas não é egoísta. O padre quer servir, sim. Ele quer servir, não quer ser celibatário. Entende? Mas tem pessoas que podem optar, e vamos lembrar do nosso Chico Xavier, que querem optam pelo celibato para melhor se dedicar ao trabalho junto ao ser humano. E Kardec pergunta se esse sacrifício
O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente, respondem os espíritos. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aqui Kardec vai comentar. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Não existe a lei de reprodução? É uma lei, nós estamos vendo aqui, lei de reprodução. É uma lei de Deus. Uma lei moral. Isso não quer dizer que as pessoas são obrigadas a. Isso é importante. Até já falamos sobre isso antes. Isto é muito diferente. Eu disse egoísmo, puro egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório. Mas já estávamos aqui. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E Kardec, então. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem, sem qualquer ideia egoísta, ou seja, sem o toma lá da cá, eleva o homem acima de sua condição material. Ou seja, exige um sacrifício e a pessoa decide fazer o sacrifício, ela quer, é a vontade dela se dedicar mais à humanidade e cede de bom coração. Pode acontecer isso entre também padres celibatários? Claro que pode. Sim, eu quero servir à humanidade, portanto, celibato para mim é muito bem-vindo. Ok? Podem haver essas pessoas? Podem haver essas pessoas. Da mesma forma, né, não só padres, religiosos em geral, onde haja essa exigência de celibato. Uma coisa é ver a exigência de fora, outra coisa é ver a exigência do coração. Eu me peço isso. Agora, um outro tema também bastante... Para algumas sociedades não existe, para outros existe, ainda é comum. Poligamia, ou seja, uma pessoa casar com mais de uma pessoa. Questão 700, olha, já estamos entrando na sétima centena das perguntas aqui. A igualdade numérica, poligamia. 700. Pergunta Kardec. A igualdade numérica aproximada entre os sexos, ou seja, mais ou menos o mesmo número, homens e mulheres, não é? A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se? A igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício da proporção em que eles devem unir-se, sim, pois tudo tem um fim na natureza. Vamos à próxima. 701. Qual das duas, a poligamia ou monogamia, é a mais conforme à lei da natureza? A poligamia, dizem os espíritos, é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Então, vamos voltar aqui ao anterior. A igualdade numérica é um indício de proporção que eles devem unir-se. Então, está lá, igual, então vão se unindo, um para cá, um para lá.
tudo tem um fim na natureza. Senhor, vou ter que refletir mais sobre isso. A igualdade numérica aproximada entre os sexos. Mais ou menos o mesmo número de homens e de mulheres, o que não vamos ter na nossa atual, temos mais mulheres do que homens, não é? É um indício de proporção que eles devem unir-se. Olha só, essa questão de proporção e homem e mulher, eu acho que já foi, né? Tudo tem um fim na natureza? Sim, tudo tem um fim. Muita coisa que a gente não entende tem um fim também. Diferente desta época aqui, não é? Em que eram homens e mulheres. Hoje nós temos mais do que isso. Nós temos homens que ficam com homens, mulheres que ficam com mulheres, e é isso. É claro que não podem ter filhos homens com homens e mulheres com mulheres. Só podem ter filhos homens com mulheres. Isso é meio óbvio, não é? Mas é isso. Aqui, poligamia é casar com mais de um. Não estamos falando aqui casar com quem, não é? 701, então, qual das duas, poligamia ou monogamia? Então, já disse que a poligamia, não, vamos fazer assim. Vamos deixar a 701 para amanhã, é a última desse capítulo. É a pressa. A gente não está correndo para lugar nenhum. Então, amanhã, hoje fomos até a 700. Amanhã damos continuidade no nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.